Bem-vindos a todos para a terceira aula de recuperação, prova que vai acontecer nessa próxima segunda-feira. Nós vamos aqui então abordar os assuntos que ficaram faltando para completar, após a primeira e a segunda aula: queda livre, lançamento horizontal e composição de movimentos. Bom, nós vamos começar a nossa aula falando aí sobre os lançamentos horizontais e também queda livre, porque está tudo envolvido. Em seguida, um exercício com bastantes alternativas. E depois a gente fala sobre composição de movimentos e faz um probleminha de composição de movimentos bem completo. É muito importante essa aula, eu recomendo que vocês assistam essa aula pelo menos 2 vezes, tá? Bem, toda a orientação da prova que vocês terão, dia 31, na próxima segunda-feira, está na FOA. Então, pegue a FOA, imprime a FOA, vai acompanhando ali no livro os conteúdos que estão descritos na FOA, tá certo? É a melhor orientação para você se preparar para essa prova de recuperação. Não haverá essa prova de recuperação no presencial, tá? Ela é toda à distância e ela terá uma duração de 90 minutos. Bom, falando aí então sobre o lançamento do horizontal. O lançamento do horizontal, ele envolve um movimento com velocidade constante na horizontal e um movimento da vertical, que é o movimento de queda livre, que na verdade é um move, só que colocado na vertical. O movimento uniforme na horizontal, nós sabemos que a definição de movimento uniforme é aquele que possui uma velocidade constante. Velocidade é variação de espaço sobre intervalo de tempo, tá? Que a gente pode colocar em termos de ΔS sobre ΔT, ou, já que nós vamos trabalhar com duas direções, direção X e direção Y. A direção X fica, então, para o movimento da horizontal com velocidade constante, V igual a ΔX sobre ΔT. Vale a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT, ou, em termos de X, X igual a X0 mais VT. E na vertical me sobra a direção Y, com a gravidade valendo 10 metros por segundo ao quadrado em módulo, dirigida para baixo, para o centro da Terra. Aí eu tenho a expressão da velocidade, V igual a V0 mais AT, onde A vai ser sempre a aceleração da gravidade, tá? A expressão dos espaços em função do tempo, y igual a y0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, e a equação do Torricelli. Tudo que for dirigido para baixo é negativo, tudo que for dirigido para cima será positivo. Tá? É como na queda livre. Na queda livre, nós temos aí a aceleração da gravidade de 10, módulo igual a 10, dirigida para baixo, a fórmula da velocidade, das posições e a equação de Torricelli, só que todas verticalizadas, ou seja, na direção y, tudo que estiver dirigido, portanto, para cima, será positivo, como as velocidades, a variação de altura, e tudo que estiver dirigido para baixo, como as velocidades, quando ele estiver caindo, tem que entrar nas contas negativo, tá? A gravidade, por ser sempre dirigida para baixo, sempre entrará negativo nas contas, menos 10 metros por segundo ao quadrado. 10 é o valor que a gente utiliza no livro, é o que será cobrado na AR, tá? Sempre usando o valor 10, que a gente aproxima de 9,8 para 10. Muito bem. Na horizontal, nos lançamentos horizontais, quando um corpo é lançado horizontalmente na superfície da Terra, ele descreve um arco de parábola, desprezando-se a resistência do ar. Ela é um arco de parábola, mas se você considerar a força de resistência do ar, não vai ser uma parábola. Tá? Então, tudo isso aqui
e o que vai cair na R são movimentos onde serão desprezados a resistência do ar e, portanto, será um arco de parábola, tá ok? O lançamento horizontal, ele é livre, ou seja, sem a força de resistência do ar, sem nenhum atrito. E ele pode ser tratado como a composição de dois movimentos. Movimento uniforme na horizontal, com a fórmula da velocidade igual a variação de espaço sobre intervalo de tempo, e move, como a gente acabou de ver, queda livre, na vertical. Enquanto sua velocidade se mantém constante na horizontal, movimento uniforme, sua velocidade vertical para baixo aumenta no decorrer do tempo. Observe que o tempo é simultâneo, ele é o mesmo para os dois movimentos, o move na horizontal e o move na vertical. Veja só, eu tenho aqui um eixo XY, tá? Onde o eixo do X eu coloco o tempo, o eixo do Y está em metros, um lançamento vertical ocorre, um arco de parábola é descrito, pois isso aqui é livre de resistência do ar, então eu tenho aí um movimento descrevendo um arco de parábola, e a velocidade Vx em qualquer ponto é mantida, ela é constante. Porém, a velocidade vertical, para baixo, ela começou aqui 0 e ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando, à medida que ele vai caindo simultaneamente à medida que o tempo vai passando, tá? Então é isso que acontece no lançamento horizontal. É descrito como trajetória um arco de parábola, a velocidade vertical aumenta e a velocidade horizontal permanece constante. Como a velocidade horizontal é positiva, tá certo? Para a direita, e ela ela demarca um movimento uniforme progressivo, né? Quando a velocidade é constante e é positiva, nós temos um movimento progressivo. Então, na horizontal eu tenho um movimento progressivo. Já na vertical, eu tenho uma velocidade V inicial 0 que vai aumentando. Se a velocidade vai aumentando e é dirigida para baixo, ela é negativa. A aceleração da gravidade também é dirigida para baixo, então ela também é negativa. Se a velocidade é negativa, vertical, a aceleração vertical é negativa, eu tenho um movimento acelerado, porque quando velocidade e aceleração no move possuem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, na vertical é acelerado e na horizontal é progressivo. Ok? Então, na horizontal, velocidade constante e progressivo. Na vertical, o movimento varia e é uniformemente acelerado. Exemplo. Uma bolinha rola com velocidade de módulo constante V igual a 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal de altura 1,25 metros e com essa velocidade abandona a borda da mesa. Então, pergunta ele, desenhe a trajetória descrita pela bolinha em relação ao solo após abandonar a mesa. Bom, já falei aqui várias vezes, essa trajetória será o quê? Um arco de parábola. Então, a bolinha vai descrever um arco de parábola. Então, o item A pediu apenas isso, está aí desenhado, pontilhado a trajetória. Um arco de parábola. B. Em quanto tempo a bolinha chega ao chão? Muito bom, aqui a gente vai usar bastante a teoria. Então, na resolução do problema, quando eu já tenho um desenho, eu vou lá, seleciono, anoto, destaco aquilo que ele me fornece, a velocidade horizontal, a altura e a gravidade. Aquilo que ele me pede, eu destaco também. Qual é o tempo? Tempo o quê? De queda. Olha,
embora seja um movimento de lançamento horizontal, ele pode ser tratado simplesmente como um movimento de queda livre. O fato de se possuir uma velocidade constante horizontal não vai alterar em nada o tempo de queda. Se a velocidade horizontal é maior ou menor, vai fazer essa bolinha, ao invés de cair mais próximo do pé da mesa, ela vai cair mais distante se a velocidade for maior, a velocidade horizontal. Mas isso não vai influenciar no tempo de queda. O tempo de queda é o mesmo, só depende da queda livre, do movimento vertical. E quanto vale esse tempo de queda? Eu vou procurar nas equações verticais do Move a equação que satisfaz as minhas condições, que são encontrar o tempo de queda tendo esses três valores. Então, olha, altura final vai chegar no chão é 0. Altura inicial começa lá em cima a 1,25 m. Velocidade inicial, o corpo na vertical é abandonado, é 0. Isso aqui é uma velocidade vertical. E essa sim, isso é uma horizontal, que eu desprezo porque eu só quero saber do movimento na vertical. Eles são independentes e eu posso fazer isso. Tá? Tenho a gravidade e quero saber o T. Então eu vou substituir. Ó. Vai chegar lá embaixo, 0. Partiu lá de cima, a 1,25 m de altura. Velocidade inicial vertical. Inicialmente ele é abandonado na vertical. É 0. O 5 é horizontal, não me interessa. O tempo T é o tempo de queda que eu procuro. A gravidade. A gravidade é menos 10. Sempre entra negativo nas contas. T eu procuro. Então é só resolver. Vai ficar 0 igual a 1,25. 0 vezes T é 0, some. Mais vezes menos é menos. E 10 dividido por 2 é 5. Passa esse termo negativo para o lado de lá, ele vai positivo. Passo 5 dividindo, 1,25 dividido por 5 é 0,25 e a raiz quadrada de 0,25 é exatamente 0,5. Então gasta meio segundo para cair, independente se V é 1, 2, 5, 10, 1000, 1 milhão. Tá? Independente do valor na horizontal, se essa distância for sempre fixa, não existir força de resistência do ar, o tempo de queda é 0,5 e não depende da velocidade horizontal. A velocidade horizontal apenas vai implicar em cair mais longe do pé da mesa. Porém, o tempo de queda permanece o mesmo. Só cai mais longe porque a velocidade é maior. Anda mais na horizontal nesse mesmo tempo. C. O intervalo de tempo calculado no item anterior, 0,5 segundos, seria maior, menor ou igual se a bolinha fosse apenas abandonada a partir da borda da mesa? Por quê? Então veja, se ao mesmo instante em que abandona a mesa e começa a cair, uma outra é abandonada aqui sem nenhuma velocidade horizontal. As duas vão atingir o solo no mesmo instante? Sim. A velocidade horizontal, qualquer que seja o valor dela, tá? 0, 1, 10, 1 milhão, não vai interferir no tempo de queda. Então, uma abandonada vai cair no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, resposta. Serão iguais porque o movimento na horizontal e o movimento na vertical eles são simultâneos. Por isso, nós podemos tratá-los independentes na hora de resolver os problemas. O que acontece na horizontal é movimento uniforme, o que acontece na vertical, separadamente, esquece o deslocamento horizontal, é move. D. Localize o ponto em que a bolinha toca o chão, calculando seu deslocamento na direção horizontal a partir do instante em que abandona a borda da mesa. Então veja, eu quero o ponto em que a bolinha toca o chão. Tá? Essa bolinha vai ser lançada, vai cair lá na frente, então vai existir aqui uma distância que a gente chama de
alcance. Alcance horizontal. É o ΔX, o quanto a bolinha anda na horizontal. Essa é a pergunta. O que o exercício forneceu? Eu já sei que é a velocidade horizontal e aquilo que nós calculamos agora é importante, que é o tempo que ela fica no ar. Porque o tempo que ela fica no ar caindo é o mesmo tempo que ela fica andando na horizontal. Meio segundo. Então, a 5 metros por segundo na horizontal, caminhando meio metro a cada segundo, quantos metros vai andar? Então veja, eu tenho um arco de parábola, vai andar exatamente isso aqui na horizontal, esse é o ΔX que eu procuro, e é simplesmente usar a fórmula onde, se velocidade, o que é velocidade? Velocidade é variação de espaço sobre tempo, velocidade é ΔX sobre ΔT. Tá? Que eu posso também fazer por aqui, ó. O S é igual a S0 mais VT, é a fórmula do sorvete, eu troco o S por X, o X0 vai para lá, eu criei o meu ΔX. Quem é o ΔX? Velocidade vezes tempo. Ou então poderia pegar a fórmula da velocidade, que é ΔX sobre ΔT, passo o ΔT para lá multiplicando, ΔX é V vezes ΔT. Isso aqui é um intervalo de tempo, meio segundo, dá na mesma. Então a velocidade é 5 e o intervalo de tempo é 0,5. 5 vezes 0,5, 2,5 metros, porque segundo cancela com segundo. Então, em meio segundo na horizontal serão percorridos 2,5 metros. É o alcance. Letra E. Calcule o módulo da velocidade com que a bolinha chega ao solo. Que velocidade é essa? É a horizontal ou é a vertical? Nenhuma das duas. Quando tocar o solo, essa bolinha possui a velocidade horizontal de 5 metros por segundo e à medida que foi caindo, ela foi ganhando uma velocidade vertical que foi aumentando. E quando chegou aqui, chegou ao valor máximo. Quanto vale? Nós não calculamos. Vamos ter que calcular para saber. Bom, mas isso vai me dar o valor da velocidade vertical, usando apenas movimento vertical, queda livre, mas essa ainda não é a resposta. Não, porque ele quer o módulo da velocidade. Quando bate no solo, ela tem duas, uma horizontal e uma vertical. Quem é a velocidade? É a resultante. Soma de Vx com Vy. Ângulo de 90 graus, você resolve transcrevendo os vetores e traçando a diagonal. E usando o teorema de Pitágoras. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro calcular essa velocidade Vy, vertical, com que toca o solo, e depois calcular a soma vetorial das duas, a horizontal e a vertical. Eu tenho tudo isso aqui, que eu já conheço e que eu calculei, é o que eu vou usar para fazer esse cálculo. Muito bem. Na vertical é uma queda livre e só me interessam as fórmulas da queda livre, que é as equações do MOVE. V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade final na vertical que eu procuro, Vy, é a inicial, foi abandonado, sempre abandonado no movimento horizontal, 0. A gravidade, menos 10, porque é dirigido para baixo, e o tempo de queda total, 0,5. O que vai me dar uma velocidade Vy de menos 5 metros por segundo. Tá? Negativa porque é dirigida para baixo. Agora eu tenho o valor de Vy e o valor de Vx. Só calcular o módulo da resultante. Isso a gente aprendeu em vetores, né? É bem fácil porque eles formam 90 graus. Então eu tenho aqui, transcreve os vetores e traça a diagonal. O vetor resultante será dado pelo teorema de Pitágoras por causa do triângulo retângulo formado. Teorema de Pitágoras é só tirar a raiz da soma dos quadrados dos catetos. V1 é 5, é essa daqui. V2, tanto faz você colocar 5 ou menos 5, tá ao quadrado. Menos 5 ao quadrado vai dar positivo do mesmo jeito, tá? Então vai ficar 25 mais 25, a raiz de 50.
Então a resposta é raiz de 50. Não precisa tirar essa raiz, extrair a raiz, tá ok? Você pode deixar simplesmente raiz de 50 metros por segundo. É o módulo da velocidade. Se perguntasse sentido e direção, você teria que fazer esse desenho aqui. Ok? Vamos então falar sobre composição de movimentos. Eu já vou direto explicar a composição de movimentos, falando aqui aplicando, tá? Já dentro de um exercício, ok? Bom, então, problema P158, lá da página 161. A figura representa um rio na qual as águas fluem com velocidade de 3 km por hora. No rio estão fixadas 3 balizas, A, B e C. As balizas A e C estão alinhadas na direção da correnteza. Vamos dar uma olhadinha na figura? Tá aqui, ó. Eu tenho um rio, eu tenho uma correnteza na horizontal para a direita, as balizas A, B e C. A e C na mesma direção da correnteza. A e B, 90 graus com a direção da correnteza. A distância entre as balizas, 8 km, ok? 2 nadadores capazes de desenvolver velocidade constante de 5 km por hora iniciam, respectiva e simultaneamente, os percursos de A para B e de A para C, percorrendo-os em linha reta, em ida e volta. Calcule a diferença entre os intervalos de tempo necessário para os nadadores completarem os respectivos percursos, dando a resposta em horas. Então vamos lá. Está aí, ao mesmo tempo, 2 nadadores. Um sai de A, vai até B e volta. Um sai de A, vai até C e volta. Obviamente que os percursos são diferentes e provavelmente um gastará mais tempo e outro menos tempo. O fato de serem nadadores, você pode considerar como se fosse também 2 barquinhos. A mesma coisa, 2 remadores, 2 barcos, tá? Eles nadam a uma velocidade de 5 km por hora, como se fossem 2 barcos cujo motor empurra o barco a 5 km por hora. Então eu tenho o primeiro nadador, que vai de A para C e volta. Ao mesmo tempo eu tenho um nadador que vai de A para B e volta. Tá? O que vai de A para C gasta um certo tempo, o que vai de A para B e volta gasta um tempo diferente. Qual a diferença entre o tempo gasto por um e o tempo gasto por outro? Eu vou ter, para saber essa diferença, que calcular o tempo que o nadador 1 gasta para ir de A até C e voltar. Depois eu calculo o tempo que o nadador 2 gasta de A até B, indo e voltando. E aí faço a diferença, um menos o outro. Tá ok? Então eu tenho que calcular cada uma condição dessa. É um exercício completo, porque eu vou fazer todo tipo de cálculo. Tá? Vou fazer paralela à correnteza, antiparalela à correnteza e vou fazer 90 graus em relação à correnteza, nos 2 sentidos. Tá? Então, primeiro eu vou calcular para o nadador que vai e volta na mesma direção da correnteza. Correnteza essa que é de 3 km por hora. Então, olha só, quando esse nadador, tá certo, tiver nadando na direção da correnteza, a velocidade que ele vai desenvolver em relação a quem está lá na praia, olhando o que está acontecendo, é a soma da velocidade que ele, como um barquinho, impulsiona com o seu motor, mais aquilo que ele tem de ajuda, que é o da correnteza. Nós vamos chamar a velocidade do nadador, se fosse um barco, é a velocidade do barco, tá certo? Como sendo a velocidade relativa. Essa, mais somada com a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, a soma das duas vai me dar o quê? A velocidade resultante. Por que aqui eu vou somar
Aqui eu vou somar porque as duas estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, a soma dos vetores resultantes será a soma dos módulos, tá? Então, o módulo do vetor resultante é a soma dos módulos dessas duas velocidades. A velocidade do nadador mais a velocidade da correnteza, tá ok? 8 km por hora. A 8 km por hora, para percorrer 8 quilômetros, ele vai gastar quanto? 1 hora, não é isso? Porque o intervalo de tempo é exatamente variação de espaço sobre velocidade. Eu pego a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, troco o ΔT com velocidade de posição. Então, o ΔS é 8 km, a velocidade é 8 km por hora, cancela quilômetro com quilômetro, 8 sobre 8 dá 1, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, a hora vai lá para cima. Então, intervalo de tempo, 1 hora. 1 hora para ir de A para C. E para voltar? Na volta, a correnteza atrapalha, certo? Nadar contra a correnteza. Aí, nesse caso, a correnteza vai atrapalhar o barquinho, o nadador, o remador, qualquer coisa que esteja contrário a ela. Tá certo? Então, eu vou ter que a velocidade resultante agora vai ser a velocidade do nadador descontado da velocidade da correnteza. Então, ele vai nadar de volta a apenas 2 km por hora. 5 menos 3, 2. Como o intervalo de tempo é a variação de espaço, os mesmos 8 km, só que agora nadando apenas 2, é contra a correnteza. Tá? Isso vai dar 4 horas. Então, veja só, foi só 1 hora para ir e 4 horas para voltar. Então, ida e volta vão dar 5 horas. Então, ele gasta 5 horas indo e voltando na horizontal, na ida a favor da correnteza, na volta contra a correnteza. Ok? E na perpendicular. Na perpendicular, ele nada assim quando vai e assim quando volta. Ele tem que criar uma componente na ida para compensar a velocidade da correnteza. Então, veja só. Se a correnteza é horizontal para a direita, para que ele consiga nadar na vertical para cima, é necessário que ele se posicione exatamente na diagonal que fecha esse triângulo retângulo, tá? Então, tanto faz se essa diagonal está aqui ou se ela está aqui. É a mesma, tá certo? Então, ele tem que ter essa posição. Por que essa posição? Porque aí ele, na soma vetorial da velocidade da correnteza com a velocidade que ele coloca, gera uma velocidade resultante na direção e sentido que ele vai se deslocar, que é perpendicular às margens, perpendicular à direção da correnteza. Bom, como eu tenho aqui um triângulo retângulo e o que eu estou procurando é exatamente a hipotenusa, tá? Tá aqui, ó. Cateto oposto, aliás, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. A hipotenusa eu vou calcular exatamente como sendo o quê? O quadrado dela é a soma dos quadrados dos catetos. Então, olha, eu vou fazer aquilo que eu procuro. A hipotenusa, não, a hipotenusa eu tenho. É a velocidade do nadador do barquinho, 5. Isso ao quadrado é igual ao cateto, por exemplo, adjacente, que é exatamente a velocidade de arrasto, correnteza, ao quadrado, mais aquilo que eu procuro, que é a velocidade resultante. Eu estou fazendo aqui uma composição de movimento. Ó. 3 nessa direção, 5 nessa, gera nessa daqui uma velocidade de quanto? É o cálculo que eu estou fazendo. Tá? Ou seja, eu tive que colocar o nadador, tá? Nessa direção com sua velocidade para que gerasse exatamente na direção que eu quero me mover uma velocidade resultante. De quanto? Aí eu vou calcular. É o quanto a correnteza permite, extraindo aqui
né, dessa velocidade que ele tem, parte da velocidade dele. Então vai reduzir para quanto? Então vai ficar 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, passa para lá, vai negativo. 25 menos 9, 16. A raiz de 16, porque está aqui ao quadrado, passa para lá na forma de raiz, é 4. Então sobram 4 km por hora. Então, uma pessoa que nada 5 km por hora, tá certo? Para conseguir se deslocar nessa direção, vencendo a correnteza, ele consegue nadar a 4 km por hora. Ok? Muito bem. Nadando a 4 km por hora para percorrer 8 km, tá certo? 8 km, a velocidade de 4 km por hora simplifica, dá 2 km, cancela, sobra hora, 2 horas. Na volta, você vai ter exatamente a mesma coisa, só que vai mudar o sentido e a direção. O módulo vai ser o mesmo. Então, era como se esse vetor da velocidade do nadador estivesse nessa direção, gerando a velocidade resultante para baixo, mas exatamente na mesma condição, porque eu não mudei o valor da velocidade do nadador nem de arrasto. Então vai dar os mesmos 4 km por hora, só que dirigidos para baixo. A mesma conta. Então, se vai gastar 2 horas na ida, vai gastar exatamente 2 horas na volta. 2 mais 2, 4 horas de duração. Como atravessando verticalmente ele vai gastar 4 horas e, conforme o cálculo que nós fizemos, na horizontal ele gasta 5 horas indo e voltando, 1 hora apenas para ir e 4 horas para voltar. A diferença 5 horas menos 4 horas é a resposta do exercício, tá? Então, na horizontal, gastou 5 horas para ir e voltar. 1 para ir, 4 para voltar. Na vertical, 90 graus em relação à correnteza, ele gasta 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas. Está aqui, ó, na vertical. Então, a diferença, 5 menos 4, 1 hora, é a resposta do seu exercício. A decomposição, tá certo? Ela está relacionada a você achar as componentes. Ó. Se eu pegasse 5 km por hora nessa direção aqui, eu decompondo isso em direção X e direção Y, encontro as componentes. Se aqui é 4, aqui tem que valer quanto para que a diagonal seja igual a 5. Então eu poderia, por exemplo, calcular a horizontal. Mas eu já sei quanto é a horizontal. Quanto? O mesmo valor da correnteza, 3. Então, se aqui é 3 e aqui é 4, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. Então, a gente decompôs essa velocidade de modo a gerar uma componente exatamente igual a 3, para anular a velocidade da correnteza de arrasto, tá? E quando aqui é 3 e a diagonal é 5, o outro cateto tem que ser 4. É o teorema de Pitágoras, tá ok? Muito bem. Vocês têm aí, então, todo o conteúdo preparatório para a AR está explicado para vocês. Essa aula, o conteúdo dela, os exemplos, aquilo que eu falei, eu destaquei muita coisa aí, principalmente falando. Isso vai ser cobrado. O que eu falei aqui nessa aula envolve 50% da prova, tá? Você vai ter 50% de acerto se você se dedicar a essa aula, se você assistir ela por várias e várias vezes, tá ok? Então, assistam essa aula 2, 3 vezes, ela vai ajudar demais vocês. Sigam ela como orientação, vejam os exercícios no livro que são parecidos com esses que eu resolvi,
tá certo? Isso vai ajudar muito vocês. Então, desde já, uma boa prova para vocês, um bom estudo.